Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma vez esta programação de fé que leva até você a mensagem da Palavra de Deus com hinos e orações e a bênção do Senhor incluída para todos os seus filhos. E dando início então neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós nos reunimos outra vez pela fé, em espírito e em verdade, Senhor, unidos pela palavra do Senhor, pela mensagem. E nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, pelas bênçãos, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida que comemos, pelos irmãos, pela família, pela igreja, pelo profeta do Senhor que tem nos mandado para nos dirigir. Enfim, meu Deus, faltar-nos-ia as palavras para dizer de tudo quanto somos gratos ao Senhor. E agora, Pai, pedimos também perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, e colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E também pedimos ao Senhor a direção para esse trabalho, ó Pai. Que o Senhor nos dê orientação, nos dê inspiração, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que o povo do Senhor seja edificado. E nós pedimos tudo isto humildemente,
e no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, então nós estamos mais uma vez neste culto. Como acontece todas as terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos, então nós estamos no ar, não é, com este culto no horário das 18h45. Então estabeleceu-se um horário padrão para publicar os cultos, porque assim a pessoa se organiza, se programa, não é? Para aquele horário estar disponível para estar somente para o culto, como se fosse na igreja mesmo, não é? Então é isso, terças, quintas, sábados e domingos, nesse horário de 18h45, nós já estamos publicando o culto. E todos então estão convidados, se você tem um amigo, um irmão, alguma pessoa que você gosta, que ela goste também do Evangelho, passa para ela, não é, o endereço, ou manda o link para ela que você recebeu, e isso vai ser muito bom, e nós estamos fazendo um trabalho de evangelismo também, não é? Dessa forma. Sim, e o canal, o título do canal, se você não receber o link, é Tabernáculo SBO. Só isso, Tabernáculo SBO. Então você vai digitar isso e vai aparecer então os nossos vídeos, não é? Mas a escritura que vamos ler está em 1 a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, o último capítulo da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E nós leremos a partir do versículo 13. O irmão Brana citou essa escritura agora justamente no parágrafo 33 da mensagem que nós estamos lendo, né? Que é a mensagem que nós vamos dar continuidade, que é quem é esse Melquisedeque? Então, no parágrafo 33, justamente o que nós vamos começar hoje, se o senhor permitir, ele citou essa escritura, então nós vamos aproveitar para ler a escritura que ele citou, não é? Mas antes de tudo, também antes da leitura bíblica, antes da leitura da mensagem e também antes da leitura, da oração da fé em favor dos doentes, uns pelos outros, não é? Então nós vamos ter uma parte de adoração e louvores, de hinos para nós cantarmos, porque cantar faz bem, cantar alegra a nossa alma. E o Senhor Deus também recebe os nossos louvores, porque a Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores, não é? Vamos então adorar a Deus e depois a gente volta com a oração da fé, a leitura da palavra e depois dando continuidade então na mensagem. Cantemos todos agora para o louvor do Senhor nosso Deus. Responda ao sol, eu venho a ti, Senhor dos altos céus. Ouvir-me-ás a voz aqui, a voz dos lombos meus. Bem cedo, Pai, irás me ouvir.
Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus. Que Deus aceite sempre os nossos louvores, a nossa adoração, não é? E agora nós vamos então ler as Escrituras e em seguida orar uns pelos outros. Então você que tem o pedido de oração, apresente ao Senhor, e se alguém te pediu para interceder por ela, uma pessoa qualquer, interceda então quando nós estivermos orando juntos, né? Entregando tudo ao Senhor nosso Deus. Vamos então agora ler as Escrituras e depois, em seguida, vamos orar. 1 Timóteo, capítulo 6, começaremos no versículo 13. O irmão Brana citou o verso 15, não é? Nós vamos começar do 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Amém. Graças a Deus. Até no versículo 16, não é? Então agora nós vamos ter a oração da fé, em favor uns dos outros, pedindo a graça do Senhor, a cura e a ajuda do Senhor uns pelos outros, não é? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, agora, Pai, nós estamos novamente com os nossos olhos fechados e nós estamos suplicando a Tua misericórdia em favor uns dos outros, ó Pai. Todos nós somos necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Todos nós precisamos da bênção do Senhor, da proteção, e nós estamos recomendando ou encomendando ao Senhor a vida dos Teus filhos, dos jovens, das crianças, dos velhos, das famílias, das mães, dos pais. Enfim, meu Deus, nós pedimos misericórdia nesta hora, que o Senhor guarde das doenças, guarde das pestes, dos vírus, ajuda cada família, dando o pão de cada dia para cada família, abençoa cada chefe de família, cada mãe de família, Senhor, cada criança, cada criancinha pequena, ó Deus, dando sabedoria para os pais, os responsáveis, ensinar para a criança o caminho em que ela deve andar, ó Pai. E ajuda cada um, dando orientação, dando direção, inspiração, Pai, para fazermos o que é correto, para sermos vitoriosos, para termos, então, Senhor, êxito em nossas vidas, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, vida natural e assim por diante, ó Pai. Então colocamos todo o Teu povo debaixo da Tua misericórdia, recomendamos todos aqueles que estão com falta de saúde, qualquer coisa, sejam abençoados, sejam curados no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então agora, amados, nós apenas lemos aqui para concordar com o que o profeta estava dizendo, aqui no parágrafo onde vamos começar agora, né? E dar continuidade, então, na mensagem, quem é esse Melquisedeque, né? No parágrafo 33, ele continua assim. Agora, em 1 Timóteo 6, 15 e 16, se vocês quiserem ler alguma vez, eu gostaria que vocês o lessem. Agora, a coisa que eu afirmo é que ele foi Deus. Ele, Melquisedeque, não é? Ele foi Deus, porque é a única pessoa que pode ser imortal. E agora,
Deus se mudando para uma pessoa. Isso é o que ele foi. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum começo de vida, nenhum fim de dias. Agora, encontramos na Escritura que muita gente ensina que há 3 personalidades na deidade. Ora, você não pode ter uma personalidade sem ser uma pessoa. Precisa de uma pessoa para formar uma personalidade. Um ministro batista faz umas poucas semanas subiu à minha casa e disse: gostaria de lhe corrigir acerca da deidade numa hora quando você tiver tempo. Reticência, ou melhor, me telefonou. Eu disse: tenho tempo agora mesmo, porque quero ser corrigido. Amém? Talvez ele tenha até surpreendido o ministro, né? Porque o ministro disse: uma hora que você tiver tempo, eu quero te corrigir a respeito do assunto. Ele disse: eu tenho tempo agora, eu quero ser corrigido, eu preciso ser corrigido. Não é? Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, qualquer filho de Deus deseja ser corrigido. Porque quem é da verdade não deseja continuar errando, deseja acertar, não é? Então ele disse: quero ser corrigido. E para isso colocamos de lado tudo o mais. E ele veio e disse: irmão Branham, você ensina que há um só Deus. Disse: sim, senhor. Disse: bom, eu creio que há um Deus, porém um Deus em 3 pessoas. O ministro disse para ele: um Deus em 3 pessoas. Eu disse: senhor, repita isso outra vez. Ele disse: um Deus em 3 pessoas. Disse: a que escola você assistiu? Vamos aqui, né? A que escola você assistiu? Vem. E ele me disse que foi um colégio bíblico. Então foi o irmão Branham que perguntou para o irmão a que escola ele tinha assistido, né? Escola bíblica, naturalmente. Ele disse: foi um colégio bíblico. Eu disse: eu poderia crer isso. Você não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade. E se você é uma personalidade, você é uma personalidade em si mesmo. Você é um ser individual. Se é uma pessoa, tem que ter uma personalidade. E tendo uma personalidade, é um ser individual. É um indivíduo. Porque ele queria dizer, o ministro, que Deus é uma pessoa, mas com 3 pessoas. Como seria isso? 3 personalidades, não é? Talvez. Então ele disse: mas se for uma pessoa, tem que ter uma personalidade. E tendo uma personalidade, é um indivíduo. Então teria que ser 3 indivíduos. Pai, um indivíduo; Filho, outro indivíduo; e o Espírito Santo, outro indivíduo, né? É isso que ele está dizendo aqui. Você é um ser individual separado. E ele disse: bem, nem mesmo os teólogos podem explicar isso. O ministro veio e disse ao profeta isto: nem mesmo os teólogos podem explicar isso. Eu disse: é por revelação. E ele disse: não posso aceitar a revelação. O ministro Batista disse: não posso aceitar a revelação. Eu disse: então não há nenhuma maneira pela qual Deus alguma vez chegue a você. Pronto, ele queria ser corrigido, então, ele queria corrigir o profeta, mas ele também talvez tivesse que ser corrigido, então, né? E tivesse que estar disposto a ser corrigido. Porque ele disse: isso nenhum teólogo vai conseguir explicar mesmo, porque você, irmão, já se lembrou da escritura lá de São Mateus 16, né? Que ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou. Nenhum teólogo conseguirá explicar isso. Tem que ser por revelação, não é? E aí ele disse: eu não creio em revelação. Aí o profeta disse a ele: então não tem nenhuma maneira que Deus possa chegar a você. Mas vamos aqui mais, né? Porque isto está escondido dos olhos dos sábios e entendidos, e revelado aos pequeninos. Revelado. Aqui está entre parênteses, revelação. Fecha o parêntese, né? Revelação a pequeninos, desculpem, revelado a pequeninos que o aceitarão, aprenderão. E disse: não haveria nenhuma maneira para que Deus chegasse a você. Você se fechou a si mesmo, fora dele. Fechou-se fora de Deus, não é? Você se fechou a si mesmo fora dele. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Toda a igreja está construída sobre a revelação de Deus. Não há nenhuma maneira para se conhecer a Deus, só pela revelação. Aquele a quem o Filho o revelar. Revelação. Tudo é revelado. Então, por não aceitar a revelação, você é apenas um teólogo frio. E não há esperança para você. Se o profeta de Deus tivesse dito isso a mim, eu sairia de lá com meu coração em frangalhos. Então não há esperança para mim? Misericórdia, não é? Então não há esperança para você. Agora, encontramos que esta pessoa não teve nenhum pai, nenhuma mãe, nem começo de dias, nem fim de vida. Ele era Deus em morfe. Desculpa. Ele era Deus em morfe. Agora, o mundo, a palavra grega, quer dizer mudança. Foi usada mudando-se em morfe de uma pessoa para uma pessoa. A palavra grega ali em morfe quer dizer foi tirada do estágio de um ato. Aquela pessoa está mudando sua máscara para apresentar algum outro personagem, como se fosse num teatro, não é? Tirando a máscara para mudar a sua personagem. Então Deus se apresentando ao mundo através de Melquisedeque. Mais tarde, ele se apresentou através do Senhor Jesus Cristo também, não é? E antes ele se escondia atrás das peles, nas tendas do deserto, das peles de texugo, não é? E assim ele vai mudando de tempos em tempos. Como na escola, recentemente, eu creio, Rebeca, antes de se graduar, eles tiveram um dos dramas de Shakespeare e um jovem teve que mudar suas roupas várias vezes, porque fez 2 ou 3 papéis diferentes. Porém, era a mesma pessoa. Ele saiu uma vez, foi o vilão, e quando apareceu na próxima vez, ele era outro personagem. Agora, a palavra grega enmorfe quer dizer que ele mudou sua máscara. E isso é o que Deus fez. É o mesmo Deus o tempo todo. Deus na forma do Pai, o Espírito, a coluna de fogo, o mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós, em morfe, se apresentando assim. Ele pôde
ser visto. E agora, esse mesmo Deus é o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Não três deuses, três ofícios, três atos do único Deus. A Bíblia diz que há um Deus e não três. Porém, isso é como que eles não podiam, vocês não podem corrigir isso e ter três deuses. Vocês nunca venderiam isso a um judeu. Lhes digo que alguém que sabe melhor, ele sabe que há só um Deus, o judeu, né? Ele sabe que há só um Deus. Notem como o escultor, ele esconde com uma máscara sobre aquilo. Isso é o que Deus tem feito nesta era. Tem estado escondido. Todas estas coisas têm estado escondidas e devem ser reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que seriam reveladas no último tempo. É como um escultor guardando sua peça de obra bem coberta até o tempo que ele tira a máscara e ali está. E isso é o que a Bíblia tem sido. Tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo. E seu mistério cétuplo, e Deus prometeu neste dia, na era desta igreja de Laodiceia, que ele tiraria a máscara da coisa completa e nós poderíamos vê-la. Que coisa mais gloriosa! Deus em morfe, mascarado numa coluna de fogo, Deus em morfe em um homem chamado Jesus, Deus em morfe em sua igreja, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, a condescendência de Deus ali em cima, santo, nada podia tocar-lhe lá, né? Nada podia tocar-lhe. Ele se pôs sobre a montanha e mesmo se um animal tocasse a montanha, tinha que morrer. E então Deus desceu e mudou a sua tenda e desceu e viveu conosco, se fez um de nós e tocamos nele. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne, tocado com mãos, Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou, ele foi um de nós, maravilhoso, tipificado na Bíblia. Aquele era Deus sobre nós. Deus conosco, agora é Deus em nós. O Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo para que ele pudesse limpar a igreja para entrar nela, para ter companheirismo. Deus ama o companheirismo. É para isso que ele fez o homem. A primeira vez foi para ter companheirismo. Deus habita só, com querubins. E notem agora, ele fez ao homem e o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu ao homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E isto, isto que vem entre nós como uma coluna de fogo,
como algo que muda nossos corações, é o próprio Deus que disse: haja luz, e houve luz. E é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, no princípio, Deus habitou só com seus atributos, como falei esta manhã. Estes são seus pensamentos. É bom nós observarmos isto. Ele habitou em um certo tempo da eternidade somente com seus atributos, que eram seus pensamentos. Não tinha anjos, não tinha nada, não é? Então olha isto, não havia nada, somente Deus, mas ele tinha pensamentos, exatamente como um grande arquiteto pode traçar em sua mente e desenhar o que ele pensa, que é, ele vai construir, criar. Agora, ele não pode criar, ele pode tomar algo que tem sido criado e fazer aquilo numa forma diferente, porque Deus é a única maneira, o único que pode criar. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer. Esse é o arquiteto. O arquiteto não cria, mas ele monta aquilo que ele tem na mente, não é? Ele vai fazer, e esses são seus pensamentos, são seus desejos. Agora, é um pensamento e então o fala. E é uma palavra, então é uma palavra é um pensamento quando ele é expressado. É uma palavra. Um pensamento, quando está expressado, é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra, porém tem que ser um pensamento primeiro. Assim são os atributos de Deus. Então, se forma um pensamento, então uma palavra. Notem, os que têm vida eterna nesta noite, não somente lá na noite do irmão Brana pregando, mas também nesta noite nossa, né? Aqui no século 21, né? Os que têm vida eterna nesta noite estavam com ele e nele em seus pensamentos antes que alguma vez houvesse um anjo, estrela, querubim ou outra coisa. Esses são eternos. E se você tem vida eterna, vocês sempre foram. Não seu ser aqui, mas a figura e forma que o Deus infinito. E se ele não é infinito, ele não é Deus, não é? Isso é definitivo. Se Deus não é infinito, então ele não é um Deus que se possa acreditar, não é? Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos. Ele é infinito. E ele era onipotente, onisciente, onipotente. Se ele não o é, então não pode ser Deus. Conhecer todas as coisas, todos os lugares, devido à sua onipresença. A onisciência o faz onipresente. A onisciência de Deus o faz onipresente. Ele é um ser, ele não é como o vento. Ele é um ser, ele habita numa casa, porém, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Não pode haver uma pulga que pestaneje sem que ele o saiba. E ele o sabia antes que houvesse mundo. Quantas vezes pestanejaria seus olhos e quanto sebo tinha em si antes que alguma vez houvesse um mundo. Ele está falando da pulga, né? Isso é infinito.
Não podemos compreender isso em nossas mentes, porém isso é Deus, Deus infinito. É por isso que o irmão disse, os teólogos não conseguiram até hoje descobrir, e nem descobrirão, nunca, não é? Essa é a verdade. E recordem, vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que fossem vocês, estava em seu pensamento no princípio. E a única coisa que vocês são é a expressão da palavra. Isso é maravilhoso, não é? A única coisa que nós somos é a expressão de seu pensamento, naturalmente, e de sua palavra, não é? É a expressão da palavra. Depois que ele pensou isto, ele a falou. E aqui vocês estão. Se não é assim, se vocês não estavam em seu pensamento, não há nenhuma maneira, de modo algum, para que vocês alguma vez estejam ali. Porque ele é o único que dá vida eterna. Vocês recordam como lemos as Escrituras, não para o que quer ou para o que corre, mas Deus é para a sua predestinação, pudesse permanecer verdadeira e podia escolher antes de qualquer tempo que Deus é soberano em sua escolha. Sabiam vocês disso? Deus é soberano. Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor para fazer o mundo? Quem se atreveria a dizer a ele que ele estava conduzindo seu negócio incorretamente? Mesmo a própria palavra em si mesma é muito soberana. Mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quer revelar. A própria revelação mesmo é soberana em Deus. Assim é como as pessoas pisam nas coisas e omitem as coisas e se chocam com as coisas e não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Agora, o encontramos no princípio, seus atributos, e agora vocês estavam com ele. Então é quando o livro da vida aparece. Agora temos aqui em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, que a besta que vem sobre a terra, nesses últimos dias, enganará a toda essa gente sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Pensem nisto, antes que Jesus alguma vez nascesse, 4.000 anos antes que ele viesse sobre a terra, e vários mil anos antes que vocês viessem sobre a terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E o livro da vida se fez, e seu nome foi posto nesse livro da vida, antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia, vem? Seu nome foi ordenado de Deus e colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Vocês estavam ali em seus atributos. Vocês não recordam, não podem, são somente uma parte da vida dele, são uma parte de Deus. Quando chegam a ser um filho ou uma filha de Deus, exatamente como são uma parte de seu pai terrestre. Isso é correto. Vocês são. O varão leva a hemoglobina, o sangue, e quando isso tem entrado no óvulo,
então vocês se fazem uma parte de seu pai, e sua mãe é uma parte de seu pai também. E sua mãe é uma parte de seu pai também. Assim, todos vocês são uma parte de seu pai. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu vou expressar o que eu estou entendendo, né, da leitura. Os filhos são partes do pai. Agora, antes que os filhos viessem ao mundo e lhes fosse dado uma inteligência, um raciocínio, e eles se tornassem um indivíduo, não é? Porque agora nós temos a nossa personalidade, então nós somos um indivíduo. Antes de nós sermos isso, nós éramos uma parte do nosso pai. Então nós não sabemos nada a respeito do que era nosso pai antes de sermos um indivíduo. Você só sabe depois que você nasceu e você conseguiu começar a compreender as coisas e você olhou para o seu pai e sabe dali para frente quem era seu pai, mas antes não. É assim que somos nós em relação a Deus, mas éramos parte dele. Agora, ele nos conhecia antes, não é? Então é assim que eu estou entendendo aqui. Desculpem, eu ia falar mais uma coisa. E a mulher, que eu até repeti para ver se era isso mesmo que ele estava dizendo, né? Nós, filhos, somos partes do nosso pai e a nossa mãe também é parte do nosso pai. Isso foi interessantíssimo para mim, porque na verdade está escrito lá que quando os dois se unem, os dois são uma só carne, não é? É que a gente esquece que está escrito, não é mesmo? Mas vamos aqui, não é? Assim, todos vocês são uma parte de seu pai. Glória! Isso deixa a denominação fora completamente. Certamente que sim. Deus é tudo, o único lugar. Notem agora, seu atributo. Então, o atributo foi, primeiramente, Deus, o pensamento. Todo o atributo, mesmo em sem ser expresso. O pensamento ainda não havia sido expresso, né? Sem ser expresso. Então, quando ele expressou secundariamente, ele se fez. Então a palavra foi feita carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1, versículo 1. Notem, no princípio, porém, antes o eterno, notem, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou, era a palavra. Verbo quer dizer palavra, não é? Você sabe. No princípio, quando o tempo começou, era a palavra. Porém, antes que fosse a palavra, era atributo, um pensamento. Então, foi expressado. No princípio era a expressão. Aí, antes do princípio, era só o pensamento. Aí, no princípio, foi expressado, foi falada a palavra. Então, aí, por isso que fala, no princípio era o verbo, era a palavra, não é? Antes do princípio não era a palavra, era o pensamento de Deus, não é? Era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Isso é, esta pessoa misteriosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Guardem isso ali, agora. Notem, seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural, correto? O grande eterno, segundo ele começou a se formar para carne, numa teofania chamada a palavra. Um corpo. Então, este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Quando Abraão recebeu os 3, eu penso que ele não está falando agora de Melquisedeque ainda, ele está falando quando Abraão encontrou com os 3. Mas vamos aqui, se for diferente, nós vamos descobrir, né? Então foi quando ele se encontrou com Abraão, foi chamado Melquisedeque.
Então ele está se referindo a Melquisedeque mesmo, porque tem um outro fato, um outro episódio, que 3 anjos vieram falar com Abraão. E ele estava embaixo do carvalho, né? Ali, e os 3 anjos chegaram, e um deles era o Senhor. Talvez o Mombrano ainda mencione isto aqui na mensagem. Um deles era o Senhor. E quando Abraão viu os 3 que vinham se aproximando, ele disse no singular, meu Senhor, não meus senhores, não é? Mas vamos ver se o irmão Brana vai mencionar isto. Aqui ele está falando de Melquisedeque. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora chegaremos a isso, o provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Ele era a palavra. Uma teofania é algo que você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo agora. E ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Televisão, pessoas estão passando bem por este quarto agora, cantando a cores. Aqui eu vou parar um pouco outra vez, não é? Você que tem a sua TV, hoje tem muitas outras comunicações, né? Antes, aí 50 anos atrás, a gente só conhecia a TV, não é? Que transportava imagens. Já existia o rádio que transportava a voz. Mas depois apareceu a televisão que transportava imagens, mas não era colorida. Não eram coloridas as imagens, era preto e branco. Depois eles conseguiram descobrir mais algum avanço científico que conseguiram dar a cor para as imagens. Então, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, um aparelho televisor mostrar a imagem colorida. E você diz, mas aquilo não é real. É real. A pessoa está lá do outro lado, às vezes em outro país, em qualquer outro lugar, com aquela roupa daquele jeito, do mesmo jeito que ela é. Se ela é negra, ela aparece negra. Se é branca, aparece branca. Se é amarelo, aparece amarelo. Seja o que for, né? Então, agora vamos prestar atenção num detalhe importante aqui. Ele disse aqui, quer ver? Que as imagens estão passando aqui neste quarto. Ele disse lá no quarto dele, mas eu posso dizer aqui no meu e você também pode dizer no seu, não é? Elas estão passando aqui a cores, aqui neste quarto, através de uma outra dimensão, mas você não pode ver. E os homens, a ciência chegou até isto, por isso que Daniel disse lá atrás, a ciência se multiplicará. O anjo disse para ele, né? A ciência se multiplicará. Porque através da multiplicação da ciência, os homens vão descobrindo essas coisas científicas que podem ser provadas cientificamente. Que aqui no quarto agora está cheio de vozes e imagens, agora mesmo, aqui, né? Então olha isso como é importante a gente aprender essas coisas. Bom, a cores também, porém, o olho está sujeito só aos 5 sentidos. É por isso que a gente não vê com os nossos olhos. O olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está sujeito a 5 sentidos, melhor dizendo. E vocês estão sujeitos só ao que a vista tem sido limitada a ver. Porém, há outra dimensão, que não pode ser vista por uma transformação por meio da televisão. Deixa eu ver aqui. Que pode ser vista. Há uma outra dimensão que pode ser vista por uma outra transformação por meio da televisão. Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só a canaliza, né? Num circuito. E então a pantalha pega de metal que resguarda a luz. Tradutor, né? A pantalha é um metal que resguarda a luz. É uma nota do tradutor aqui. Acolhe, porém a imagem está ali. Para começar, a televisão estava aqui
olha isto, a televisão estava aqui quando Adão estava aqui. Amém? A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Porém, só agora vocês a estão descobrindo. Você viu o que é a ciência? Quanta coisa pode se ter oculto ainda? Agora, isso não seria uma revelação? Que o irmão Batista disse que ele não acreditava em revelação, mas essa questão da televisão não foi uma revelação, só que foi descoberta cientificamente. Agora, Deus não se descobre cientificamente, não é? Então, eles não haviam crido nisso. Deixa eu ver aqui. Só agora vocês a estão descobrindo. Eles não haviam crido nisso ali atrás. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um pouquinho de humor até, não é? Há mais ou menos, acho que uns 18, 15 anos atrás, menos de 20, um irmão chegou e falou para mim que eles iam construir um telefone que dava para a gente ver a imagem da pessoa que estivesse falando. E eu, olha só, que ingenuidade da nossa parte, eu não acreditei nisso. Falei, irmão, eu não consigo acreditar nisso. Como que pode ser eu ver a pessoa falando? Eu posso ouvir, mas ver não. Olha, não passou tanto tempo. Agora você tem as videoconferências aí na mão de qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer criança pode falar com a pessoa à distância, com um parente, com avós, com qualquer pessoa, vendo e falando. Tá vendo? Não é? Mas então, se fosse lá atrás, eles não creriam nisso. Se alguém dissesse lá, há 150 anos atrás, vai haver um tempo que nós vamos ver as imagens das pessoas à distância. Não se poderia crer nisso. Não é? Agora, oxalá que nós, olhando no aspecto espiritual, nós não nos atrasemos muito na questão espiritual, não é? Para que depois, quando chegarmos a entender, já era tarde demais, não é? Alguém teria sido tido como louco ao dizer algo assim, porém agora tem se tornado uma realidade. Assim é que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui e algum dia, no grande milênio por vir, será ainda mais real. Amém? Olha isto, né? Agora nós já podemos saber disso através da mensagem, da revelação que Deus nos trouxe através do profeta, que os anjos estão aqui, Deus também está aqui, o Senhor Jesus Cristo também está aqui e os demônios também passeiam na dimensão. Agora, quando chegar no milênio, ele diz aqui que vai ser por vir, será ainda mais real. E a televisão ou qualquer coisa mais, porque eles estão aqui. Ele se revela em sua grande forma do que ele alega como ele em morfe. Ele mesmo em seus servos e prova a si mesmo. Agora, aqui ele está na forma de espírito. E então ele vem na forma de em morfe. Agora, ele apareceu a Abraão em morfe. Quando Abraão estava voltando da matança do rei, aqui está no singular, não é? Do rei, aqui veio Melquisedeque, conversou com ele. Outro dia no jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo onde havia uma mulher dirigindo estrada abaixo. Isso aqui é interessante. Uma mulher dirigindo estrada abaixo. Creio que a mais ou menos 40, 50 milhas por hora. E ela bateu num velho homem, vestido com um casaco. Ela gritou
e parou seu carro, o atirou ao ar ali fora, em pleno deserto. E ela correu atrás para encontrá-lo e ele não estava ali. Então, o que fez ela? Algumas pessoas atrás dela viram o que aconteceu, viram o velho homem voando no ar, seu casaco girando assim. Eles correram atrás para averiguar. Não puderam encontrar o homem em parte alguma. Chamaram a polícia. A polícia saiu para examinar o lugar. Não havia ninguém ali. Cada um deles testificou que o carro vacilou, bateu no homem, ele subiu ao ar e todos o viram. Testemunhas e 2 ou 3 carros cheios deles viram o que aconteceu. Encontraram que há 5 anos atrás tinha havido um velho com um casaco que foi atingido e morto naquele mesmo lugar. Quando você sai daqui, não está morto. Você entendeu bem, não é? Quer dizer, a mulher estava dirigindo na autopista, bateu num homem, um senhor de idade, um velho, e ele foi para os ares, seu casaco, né, esvoaçando, e os outros que vinham atrás, os outros carros cheio de pessoas, também viram o velho e todos pararam para procurar e não encontraram ninguém ali em lugar algum. Aí acionaram a polícia para explicar a situação, que era uma coisa inexplicável, e eles foram procurar os registros e há 5 anos passados havia acontecido um acidente ali e o velho tinha sido morto. Mas vamos aqui, né? Quando você sai daqui, ele disse aqui, quando você sai daqui, não está morto. Tem que voltar mesmo se você é pecador. Mesmo que você seja pecador, você tem que voltar para acertar as contas, não é? Mesmo que você é pecador e ser julgado segundo as obras praticadas no corpo. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando em Morfe. Esta é a palavra. Agora, Deus nesta etapa de sua criação, mais tarde se formou em carne, Jesus. De quê? Do grande Espírito do princípio. Então desceu para ser a palavra, expondo a si mesmo. A palavra, todavia, não formou a si mesma, só foi falada em Morfe. Mais tarde, ela se tornou carne. Jesus mortal, para provar a morte por todos nós, pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele, ele era Melquisedeque. Ele expôs aqui o que todos os atributos farão no desfecho final. Cada filho de Abraão, cada filho da fé fará absolutamente a mesma coisa. Porém, eu quero olhar como temos que vir. Também o vemos revelado aqui em Rute e Boaz, como um parente redentor, como ele tinha que vir para ser carne. Agora vemos o atributo. Filhos de seu espírito ainda não têm entrado no corpo, que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso a mudança do corpo. Agora aqui, ele está falando aqui uma coisa muito importante que nós precisamos frisar. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele era a palavra, né? E aí, antes de vir ele era a palavra, aí a palavra se tornou carne.
nós, que também somos filhos de Deus, mas viemos ao mundo como pecadores, o Senhor Jesus Cristo não veio como pecador. Nós viemos ao mundo como pecadores. Então, nós fomos a palavra em parte, porque a palavra foi falada e você nasceu em carne, mas você é pecador. Depois foi remido, né, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos retornando para nos tornarmos a palavra. Com o Senhor Jesus foi ao contrário. Ele era a palavra, veio, se tornou carne e depois voltou na sua forma original, no Logos. Agora nós viemos, éramos pensamento, a palavra de Deus fez com que nós nascêssemos aqui e nós nos tornamos carne, não é? Agora, depois disso, através da remissão, da redenção, então agora nós vamos nos tornando, regressando para a palavra. Então, cada vez que você come, os cientistas dizem que você é o que você come. Então, cada vez que você vai comendo essa palavra, você viu que valor tem isso? Essas pregações, esses cultos, cada vez que você vai se alimentando, a sua alma dentro de você vai se alimentando da palavra, você vai se tornando aquilo que você come. Você vai se tornando a palavra cada vez mais. Então isso é muito importante, não é? Agora, vemos o atributo. Filhos de seu espírito ainda não têm entrado no corpo que tem a forma da palavra. Né? Os filhos de seu espírito ainda não temos entrado no corpo que tem a forma da palavra, mas estamos regressando para isso agora, né? Caminhando para isso. Forma da palavra, mas uma teofania, este corpo está sujeito à palavra. Então, esse corpo de carne que nasceu sobre pecado, ele está sujeito à palavra, né? Sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso a mudança do corpo. Que ele leu lá, 2 Coríntios, capítulo 5, né? A diferença entre ele e você, como um filho, vem, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque. Você viu? Ele não tinha fim de dias, ele não morreu, mas não se viu mais falar dele, não se ouviu mais falar sobre ele, não é? Nunca mais ouvimos de Melquisedeque. Por quê? Ele se converteu em Jesus Cristo, Melquisedeque. Porque lá ele não tinha nascido, não é? Era o mesmo Deus, mas lá ele não tinha nascido. Não teve princípio nem fim, mas aqui ele nasceu. Então, ninguém mais ouviu falar em Melquisedeque. Por quê? Porque ele se converteu em Jesus Cristo. Tá dando para compreender, não é? Ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém, se tornou em Jesus Cristo agora. Vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. E vocês nunca puderam saber isso ainda. Nós, né? Nunca pudemos saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne. Entenderam o que eu disse aquela hora? Nós nos tornamos do pensamento à carne. Então vamos para frente que vai ficar claro para entender isso. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos, isto é, a palavra. Amém? Aí sim, então você viu, Jesus se tornou a palavra. Era a palavra, se tornou carne. Depois voltou na sua forma de Logos, não é? Agora nós éramos atributos, era pensamento, nos tornamos carne. Mas não nos tornamos a palavra ainda, literalmente. Agora ele mencionou de novo, 2 Coríntios, capítulo 5, não é? E eu já esqueci aqui que eu já passei da hora,
Misericórdia, né? A gente esquece porque fica tão empolgado. Eu só vou fechar o parágrafo, senão fica ruim para começar depois, né? Então, nós estamos esperando isso, né? Esse é para onde vamos, isso é a palavra. Então, podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Aí sim, lá na palavra, nós vamos poder olhar e ver o que nós fomos aqui. Agora, né? E ver o que fizemos. Agora não entendemos. Nunca temos nós tornado a palavra. Só nos tornamos o homem carne, não a palavra. Porém, então agora eu vou parar aqui porque já está passando a hora, né? Nós vamos agradecer ao Senhor então, porque isso é tão rico, é um tesouro de conhecimentos espirituais para nós, não é? É um alimento para a nossa alma. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, porque essas coisas são tão maravilhosas, nós podemos dizer como Jó disse, são maravilhosíssimas essas coisas, Senhor. E nós agradecemos por isso, não merecemos, mas somos agradecidos ao Senhor. Fica com teu povo, abençoa cada vez mais, que essa alegria do Espírito Santo tome conta dos teus filhos, seja quem for, que se alegre, suas almas se alegrem. No nome santo do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, não é? Não esqueçam de clicar no gostei e também, se não são inscritos, por favor, inscrevam-se para que nós possamos dar impulso cada vez mais e outras pessoas e outras tantas possam ouvir essas maravilhas que é o alimento de nossas almas. Deus abençoe e até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.